Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus Cristo, Mestre dos Mestres, visitem cada um de vocês. Que os espíritos de luz estejam em seus lares, levando boas energias, levando forças para conquistar a saúde material, a saúde física, mas principalmente a saúde espiritual. Prosseguindo na segunda parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens por provas irrecusáveis a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ele nos mostra, ele nos mostra, não mais como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos, até então atirados, por essa razão, ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo faz alusão, em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo. Porque ele é o produto de ensinamento dado, não por um homem, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra, e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem se contradizer, se elas são a negação uma da outra. Uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e há muito de exclusivismo de uma parte da outra,
Daí um conflito de onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada uma, examinando as coisas sob seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatada pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. A razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará se quiserem resistir-lhe, em lugar de a ele se abandonarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Estamos fadados a progredir, como espíritos que somos. Temos uma vida apenas, mas temos milhares de existências. E cabe a nós seguir o ensinamento do Cristo, que deixou de uma forma simples: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando todos os seres humanos aprenderem a amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, a lei de Jesus se cumprirá. Que o Mestre dos Mestres, Senhor Jesus Cristo, que nos ensinou a amar amando-nos, visite a sua casa. Que os espíritos de luz se façam presente nos seus lares, levando harmonia e amor, levando forças para vencermos nossos defeitos e conquistarmos a saúde espiritual, que através dela conquistaremos também a saúde física. Muita paz a todos. Que assim seja.